Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui no nosso 100 dias que podem mudar a sua vida. E hoje é o nosso dia de número 12, lendo a Bíblia todos os dias, para que no fim desses 100 dias nós chegamos a ler a Bíblia completa. Eu estou aqui para ministrar o teu coração, para falar com você, para falar um pouco daquilo que nós aprendemos no dia de número 12. Se você ainda não curte, não se inscreveu nesse canal, então se inscreva, curte, compartilha e comente com o máximo de pessoas possíveis para que esse vídeo possa alcançar também muitas outras pessoas. Hoje, no nosso dia 12 da leitura, nós lemos o livro de Lucas, capítulo 23, nós lemos Gênesis, do capítulo 43 ao capítulo 45, e também lemos Salmos, do capítulo 34 ao capítulo 36. Hoje, essa leitura nos traz cenas profundas, coisas maravilhosas que aconteceram ali e que mexem profundamente com a nossa vida. Nós vemos ali a cruz, a crucificação de Jesus. Nós vemos também reconciliação através de José e seus irmãos. E nós vemos também livramento ali em Salmos com Davi. Essas três verdades são emocionantes, são maravilhosas. E todas elas apontam para uma verdade central, para uma verdade única, que Deus transforma a dor e redenção. Deus é especialista, meu irmão e minha irmã, em transformar a nossa dor, em transformar a dor de pessoas em um momento de redenção, de alegria em seu coração. Em Lucas, no capítulo de número 23, nós vemos ali a cruz, nós vemos a crucificação de Jesus. E em Lucas 23 nos leva ao momento mais intenso da história, aonde nós observamos Jesus sendo julgado, Jesus sendo condenado e Jesus sendo crucificado. Mas em meio à dor, em meio a esse momento tão caótico ali do primeiro século, nós também vemos coisas extraordinárias acontecendo. No livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 34, nós encontramos a seguinte escritura: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em meio a tanta injustiça, em meio a tanto caos, em meio a tantos problemas que Jesus estava enfrentando, ele estava sendo morto, ele ainda para e pede para Deus perdoar as pessoas a qual tinham ferido, as pessoas a qual tinham machucado a vida dele. Jesus, em meio à injustiça, libera perdão para aquele povo. Isso é somente algo sobrenatural, meu irmão e minha irmã. Humanamente falando, seria muito difícil. Eu não sei você, se você tem um coração perdoador ou não. Mas quando nós falamos de Jesus, isso é algo sobrenatural. Enquanto ele era humilhado ali por aqueles homens que estavam sendo crucificados com ele, ele tem tempo para salvar ainda um daqueles homens. Em Lucas 23, 43 nós lemos: Hoje estarás comigo no paraíso. Um criminoso, no último momento de sua vida, encontrou graça, encontrou Jesus lá na cruz. Enquanto um zombava, o outro defendeu Jesus e ainda encontrou graça e foi salvo. Pois o Senhor disse a ele que ainda naquele dia, ele estaria com ele no paraíso. Se isso não te impacta, se isso não traz uma revelação ao teu coração, se isso não mexe com você, meu irmão e minha irmã, eu não sei que Jesus você está servindo. Quando nós vemos um pecador se arrependendo, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. E Jesus ainda continua falando. No final da sua vida, ele declara, de forma sobrenatural também, em Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele confia plenamente no Pai. Jesus confia plenamente que Deus tinha esse processo que ele teria que passar, essa dor que ele teria que sofrer, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando nós cremos em Jesus, quando nós vivemos para Jesus,
A dor dele não é em vão. O sofrimento dele não é em vão. Mas mesmo na cruz, Jesus continua confiando. A cruz, meu irmão, para muitos pode ter sido um sinal de derrota. Mas para nós cristãos, a cruz é um sinal de entrega. A entrega de um filho que confia num pai. A entrega de um homem que confia em Deus. A entrega de uma pessoa que confia no processo que Deus tem para a vida dele. A entrega de Cristo abriu o caminho para a redenção das nossas almas. Porque é através de Jesus que nós acessamos a graça derramada sobre nós. É através daquela morte na cruz que nós encontramos salvação. A entrega de Cristo teve para mim e para você caminho de redenção. E é esse caminho que nós temos que seguir. É esse caminho que nós temos que prosseguir, amando, louvando e adorando esse Deus por tudo que ele é. Já em Gênesis, no capítulo 43 ao capítulo 45, nós vemos ali o fim de um processo, o fim de um ciclo acontecendo. Agora, nós vamos ali falar de José, e José, nesse momento, ele encontra os seus irmãos, os irmãos dele retornam para o Egito, e nesse momento que eles retornam com medo, eles retornam com culpa, eles retornam com insegurança, pois o dinheiro voltou com eles não sabiam o que ia acontecer, eles foram acusados de serem espias, então eles voltam para aquele lugar preocupados. E no capítulo 45 acontece um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, que tem vários momentos emocionantes, que é quando José se revela aos seus irmãos. Em Gênesis 45, versículo de número 4, nós encontramos a seguinte passagem: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eu fico imaginando como não deve ter sido a reação dos irmãos de José nesse exato momento. Eu estou falando mais baixo com você, porque eu imagino que naquela sala houve silêncio. Eu imagino que naquela sala os irmãos dele não sabiam o que falar. Lembre, os irmãos tinham entregado ele. Os irmãos entregaram ele para morrer como escravo, para ser escravo. E nesse momento, o governador do Egito se revela aos seus irmãos, dizendo que ele é José. Imagine a tensão, a aflição, o medo e o silêncio que pairou sobre aquele lugar. José se revela a eles. Os irmãos de José esperavam vingança, mas receberam perdão. Os irmãos de José estavam com medo, mas foram consolados. José, de forma sobrenatural, entende o processo que ele estava passando. E em Gênesis 45, versículo de número 5, nós encontramos a seguinte passagem: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa vida. José, meu irmão e minha irmã, entendeu o processo. Ele entendeu a onisciência de Deus. Ele entendeu e ele viveu esse processo de forma sobrenatural. Não foi a traição que definiu a história de José, mas foi o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. O propósito de Deus foi o que definiu a história de José. Não foi a traição, não foi o que os irmãos deles fizeram por eles. Muitas pessoas têm vivido o propósito da vida dela por aquilo que ela sofreu ou deixou de sofrer, e esquecendo que o propósito da sua vida está em Cristo Jesus. O propósito da sua vida está em Deus. Não se lamente pelo que já aconteceu, mas entenda o processo e o propósito que Deus tem para você. O que parecia abandono, o que parecia traição, se tornou em posicionamento, pois José se posicionou e se tornou o homem que Deus queria que ele se tornasse. A história de José é linda, é maravilhosa. E aqui nós vemos o fim de um processo. Jacó morre,
ali pede para ser enterrado em outro lado junto com as esposas. Ele foi enterrado, Jacó os abençoa, mas o momento marcante é quando José se revela aos seus irmãos e os seus irmãos são perdoados. E ainda depois da morte de Jacó, eles achavam que José ia dar contra a vida deles. Pelo contrário, José mantém a sua fala, José mantém o seu coração e José ainda mantém o propósito que Deus colocou no coração dele. Quando nós vivemos o propósito de Deus, nós vivemos posicionados. Se posicione naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Depois nós vamos para Salmos 34 ao 36. E aqui nós vemos Davi em meio às suas lutas, em meio às suas guerras, em meio aos seus sofrimentos, momentos de louvor em meio à luta. No Salmo de número 34 começa com uma decisão, 34:1. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso nos mostra, meu irmão e minha irmã, que nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo. Não é apenas em dias bons, não é apenas em dias fáceis, não é apenas no momento que está tudo certo. Mas nós temos que aprender a louvar e adorar o Senhor, tanto no dia mau, tanto no dia difícil, tanto no dia da perseguição. Porque quando nós aprendemos a adorar o Senhor em todas as circunstâncias, em todo o tempo, a vontade dele é realizada sobre as nossas vidas. Depois nós vemos uma promessa poderosa se cumprindo em Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é uma promessa para mim e para você. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ele está nos cuidando, ele está nos guardando. Ele está conosco sempre. Por isso nós não podemos temer, mas nós temos que continuar louvando e continuar adorando. No Salmo de número 35, fala de Deus como defensor das nossas vidas. E no Salmo de número 36, há uma declaração de Davi em Salmos 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Meu irmão e minha irmã, é em Cristo que nós vivemos, é por Deus que nós vivemos. A palavra do Senhor diz que fluirão rios de águas vivas daqueles que creem. E eu creio que você crê, né? Por isso da sua vida vai fluir rios de águas vivas. Mas não cesse de adorar, de buscar e de louvar esse Deus. Em Lucas, mostra para nós a cruz. Gênesis mostra para nós a reconciliação. E Salmos mostra para mim e para você uma confiança contínua que não para, que não esmorece. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, aponta para uma única verdade. Deus nunca perde o controle de nada. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua vida. Apenas viva o processo que Deus tem para você. Hoje nós aprendemos o quê? Que a cruz mostrou que perdão é mais forte que vingança. Que o processo pode ser doloroso, mas tem um propósito. Que o louvor não depende de circunstâncias, mas depende de um coração que está na presença do Pai. Nós temos que viver isso cada dia mais. Eu tenho uma pergunta para você, uma não, algumas. Você tem confiado mesmo em Cristo, mesmo quando está doendo? Será que nós temos confiado mesmo quando dói? Será que se fosse você no lugar ali de Jesus, você teria liberado perdão? Você tem liberado perdão como Jesus liberou? Você tem amado como Jesus amou? Será que você consegue enxergar o propósito de Deus na sua vida, mesmo no processo que você está passando, seja ele doloroso ou não? Você está conseguindo ver o propósito de Deus em tudo isso? José, meu irmão e minha irmã, ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Jesus, ele poderia ter descido da cruz e mostrado quem ele era. Davi poderia ter se calado, mas todos eles confiaram no processo que foi estipulado para eles passar. Que nós possamos confiar nesse Deus, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja em uma fase que você parece que está na cruz e precisa liberar perdão.
Talvez você esteja vivendo um processo que você não está aguentando mais, mas permaneça. Talvez você esteja esperando uma reconciliação. Busque ao Senhor, não desista. A cruz, meu irmão, não foi o fim. A prisão não foi o fim. A luta não é o fim. Deus transforma a nossa dor em redenção. Apenas continue buscando, continue adorando e continue crendo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, alcance essa vida onde ela estiver. Que a tua presença, o teu amor e a tua graça venha sobre ela. E que ela possa, Deus amado, se reconciliar, te amar e viver para te servir cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Que nós possamos chegar juntos nesses 100 dias de leituras da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia toda em 100 dias. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.